Uma grande pergunta para o Natal, parte 01, dia 9 de dezembro de 2023. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías 9:6. Em outras ocasiões, expliquei a parte principal deste versículo. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas hoje, a porção no qual focaremos nossa atenção é esta: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa é uma frase dupla, mas não tem redundância. O leitor e ouvinte cuidadoso logo descobrirá uma distinção, e não é uma distinção sem diferença. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Jesus Cristo foi uma criança em sua natureza humana. Ele nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele realmente nasceu e certamente foi uma criança real, tão real quanto qualquer outra criança que já viveu na face da terra. Assim, em sua humanidade, ele nasceu uma criança. A doutrina da união eterna de Cristo na Trindade deve ser recebida como uma verdade indubitável de nosso santo cristianismo. Ninguém deve tentar explicá-lo, pois permanece entre as coisas profundas de Deus. Um daqueles mistérios solenes que os anjos não ousam olhar, nem desejam intrometer. Um mistério que não devemos tentar entender, pois está totalmente além do alcance de qualquer ser finito. Seria como um mosquito tentando beber o oceano, como uma criatura finita tentando compreender o Deus eterno. Um Deus que pudéssemos entender plenamente não seria Deus. Se pudéssemos compreendê-lo, ele não poderia ser infinito. Se pudéssemos entendê-lo, ele não seria divino. Jesus Cristo, então, não nasceu para nós, mas nos foi dado. Ele é uma bênção concedida a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Hoje, no entanto, o principal objetivo do meu estudo é, de fato, o único propósito é trazer à tona a força dessas duas pequenas palavras para nós. Pois você perceberá que aqui está toda a força da passagem. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. As divisões do meu estudo são muito simples. 1. É verdade. 2. Se for verdade, o que então? 3. Se não for verdade, o que então? 1. É verdade. É verdade que para nós nasceu uma criança. Para nós, um filho foi dado. É fato que nasce uma criança. Sobre isso eu não tenho nenhum argumento. Recebemos como um fato mais plenamente estabelecido do que qualquer outro fato na história que o Filho de Deus se tornou homem. Nasceu em Belém, envolto em panos e colocado em uma manjedoura. Também é um fato que é um filho dado. Sobre isso não temos dúvidas. O ateu pode contestar, mas nós, que professamos ser crentes nas Escrituras, recebemos como verdade inegável que Deus deu o seu único filho para ser o Salvador dos homens. Mas a questão é esta: esta criança nasceu para nós? Ele nos foi dado? Esta é a pergunta mais importante. Temos interesse pessoal na criança que nasceu em Belém? Sabemos que ele é nosso Salvador? Que ele trouxe boas notícias para nós? Que ele nos pertence? E que nós pertencemos a ele? Declaro que este é um assunto que requer uma investigação muito séria e intensa. É um fato muito óbvio que o melhor dos cristãos às vezes se preocupa com questões a respeito de seu próprio relacionamento com Cristo, enquanto aqueles que nunca se preocupam com assuntos são, muitas vezes, simplesmente enganadores, arrogantes, que nunca conheceram a Cristo nem sua salvação.
Muitas vezes observei que algumas das pessoas sobre as quais eu tinha mais certeza de sua salvação eram as mesmas pessoas que tinham menos certeza. Isso me lembra a história de um homem piedoso chamado Simon Brown, um ministro nos velhos tempos na cidade de Londres. Ele ficou extremamente triste em seu coração, tão deprimido em seu espírito, que finalmente concebeu a ideia de que sua alma foi destruída. De nada adiantava falar com o bom homem. Não se conseguia convencê-lo de que ele tinha alma. Mas o tempo todo ele estava pregando, orando e trabalhando, mais como um homem que tinha duas almas do que nenhuma. Quando ele pregava, seus olhos derramavam rios de lágrimas. E quando ele orava, havia um fervor divino e poder celestial em cada petição. Agora é o mesmo com muitos cristãos. Eles parecem ser a própria imagem da piedade. Sua vida é louvável e sua conversa celestial. Mas eles estão sempre chorando. Este é um ponto que desejo saber. Frequentemente causa pensamentos ansiosos. Amo o Senhor ou não? Sou dele ou não sou? Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus pela certeza da salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.